Meninas, meninos, saudações! Vamos dar sequência com os nossos assuntos, agora com combustíveis no Brasil, petróleo no Brasil e depois os combustíveis oriundos da agricultura, os agrocombustíveis. Petróleo no Brasil. Como a gente já viu anteriormente, o petróleo só passa a ser mais intensamente utilizado na economia brasileira a partir dos anos 1950 com o avanço da industrialização. Já vimos também que a industrialização brasileira é pautada no tripé de industrialização, tendo o Estado como um agente fundamental do processo de industrialização, atuando na infraestrutura de produção, inclusive no setor de energia. Daí a campanha Petróleo Nosso, que na década de 50 viabilizou a criação da Petrobras, dos anos 1950 ao final dos anos 1990, uma empresa estatal monopolística em diferentes etapas ligadas ao petróleo no Brasil, pesquisa de jazidas, extração de petróleo, transporte do petróleo, importação do petróleo introduzida pelos militares e refino do petróleo. O Brasil, que vai utilizar mais intensamente petróleo a partir dos anos 1950 e vai gerenciar este petróleo através da estatal Petrobras, vai ter a política de importação do petróleo para abastecimento da economia nacional. Vejam que é uma política inteligente e, na verdade, reproduzida por todos os países consumidores de petróleo neste momento. Desde a segunda Revolução Industrial, na virada para o século XX e até a década de 1950, nós temos meio século de petróleo com preços baixos e estáveis no mercado mundial. Como nós já vimos também na aula anterior, o petróleo é muito caro, é muito pouco eficiente para se descobrir jazidas, para se explorar. Então, já que o Brasil vai precisar de derivados de petróleo, o petróleo será importado, tendo em vista as vantagens de preços baixos e estáveis. E o que a economia brasileira não vai gastar com a pesquisa de jazidas de petróleo, ela vai comprometer com o refino do petróleo. Como eu disse, é uma estratégia inteligente, porque o Brasil importa o petróleo que tem preços baixos e estáveis, refina esse petróleo dentro da economia nacional e usa os derivados do petróleo, que são bem mais caros, na economia brasileira. Uma estratégia então estabelecida nos anos 1950 e que foi bem sucedida nos anos 1950, 1960, mas nos anos 1970 vem as crises do petróleo, primeira crise, segunda crise do petróleo. Com o preço do petróleo em alta, é necessário então uma mudança no modelo de petróleo do Brasil. Iniciativas para redução da importação. Houve inúmeras iniciativas. Nós vamos ver, por exemplo, na sequência, o Programa Nacional do Álcool, que não é eficiente na redução das importações de petróleo, porque ele cria um substituto parcial para apenas um derivado, que é a gasolina. Então nós precisamos continuar importando petróleo para a produção dos outros combustíveis e para os outros produtos petroquímicos ligados ao petróleo. Então houve iniciativas diversas para a redução das importações, mas a iniciativa que foi mais bem sucedida foi esta: aumento da extração em território nacional, pesquisando então jazidas e invertendo a lógica dos anos 1950. Agora o investimento na busca por jazidas de petróleo. Encontramos jazidas de petróleo em quantidades crescentes até a atualidade no território nacional, mas com alguns problemas. O petróleo brasileiro não aparece em área continental, ele aparece em alto mar. A área continental, onshore, tem petróleo que é mais barato para ser extraído do que as áreas oceânicas, que têm um custo maior de extração. Pior ainda, nas áreas oceânicas nós podemos ter petróleo de águas rasas, até 400 metros de profundidade, mas não é o caso do Brasil. A maior parte do nosso petróleo está em área oceânica e em águas profundas, 401 a 1.500 metros, ultra profundas, mais de 1.500 metros de profundidade. Quanto maior a distância da costa, quanto maior a profundidade da lâmina d'água antes de chegar ao leito oceânico para começar a perfuração, maior é o custo deste processo. Mas uma necessidade, tendo em vista a economia brasileira precisar do óleo e o óleo ter se tornado tão caro a partir dos anos 1980. Há, entretanto, um problema.
Será que este óleo que aparece em alto mar é um óleo que é legítimo de o Brasil explorar ou ele estaria em águas internacionais? Isso suscita o debate sobre a Convenção da ONU sobre os Direitos do Mar. Aqui nós temos um esquema que mostra, primeiramente, o relevo submarino. Relevo submarino. Aqui nós encontramos a plataforma continental, que é uma área de formação sedimentar, continuidade do relevo da costa, aqui é o oceano, tá bom? O azulzinho mais claro que é o oceano, tá? Continuidade do relevo continental, a plataforma continental, sedimentar, como eu disse, com baixa declividade, a profundidade avança lentamente, até é dito usualmente 200, mas não, estas características geomorfológicas, topográficas, podem se estender até 400 metros de profundidade. A distância da plataforma continental até a costa é bastante variável no território brasileiro. No Golfão Amazônico, ela tem 350 quilômetros de extensão, porque o rio Amazonas despeja uma enorme quantidade de sedimentos nesta região. No litoral do Nordeste, com menos rios volumosos, com a presença de correntes marítimas, nós temos uma plataforma mais estreita de 8 quilômetros apenas. Depois da plataforma vem o talude. Ele é de formação sedimentar, assim como a plataforma continental, mas de alta declividade em direção às planícies abissais do Oceano Atlântico. Este é o relevo que se mostra no fundo do mar. Como temos um relevo continental, temos um relevo no fundo, né, do mar, no fundo dos oceanos. Agora, em relação ao direito de exploração destas áreas, primeiro, e cuidado com aquela confusão sobre mar territorial do Brasil ter 200 milhas náuticas. Não. Segundo a Convenção da ONU dos Direitos do Mar, o mar territorial brasileiro tem 12 milhas náuticas, um pouco mais de 20 quilômetros desde a costa. As jazidas de petróleo pré-sal mais distantes da costa estão a mais de 250 quilômetros do litoral. Seria a área que o Brasil regula no processo de exploração? Sim, porque depois do mar territorial nós encontramos a Zona Econômica Exclusiva, até esta sim 200 milhas náuticas, 370 quilômetros desde a costa. Nesta área, o país tem, entre outros privilégios, a regulação da exploração dos recursos vivos, pesca, por exemplo, e não vivos, petróleo, por exemplo. E ainda depois da Zona Econômica Exclusiva, nós encontramos a plataforma continental jurídica, que pode chegar a 350 milhas desde a costa. Não necessariamente, porque aqui e aqui nós temos desde a linha da costa uma perpendicular puxada em direção ao oceano. Na plataforma continental jurídica, há que se medir a espessura da camada de sedimentos no pé do talude, para averiguar se é uma área de plataforma continental ou não. E, portanto, a plataforma continental pode estar dentro da Zona Econômica Exclusiva. Então, nesse caso, o país não teria, integralmente ou naquela região, plataforma continental jurídica. A plataforma continental pode se estender para além de 350 milhas desde a costa. Nesse caso, há um limite, no máximo 350 milhas marítimas. Na plataforma continental jurídica, o país não tem soberania, não regula a exploração de recursos vivos, mas regula a exploração de recursos não vivos, como é o caso do petróleo. Se nós somarmos a plataforma continental jurídica com a Zona Econômica Exclusiva brasileira, dá mais de 4 milhões de quilômetros quadrados. Área semelhante à área da floresta amazônica no Brasil, e daí a denominação de Amazônia Azul para esta região oceânica de regulação pelo Estado brasileiro. Tudo bem? E, portanto, as jazidas de petróleo pré-sal são reconhecidas internacionalmente como área de direito de exploração pela sociedade brasileira, de regulação de exploração pela sociedade brasileira. Como isso vai ser regulado, a gente já vai ver daqui a pouquinho. Continuando a nossa linha do tempo, chegamos aos anos 1990. Aqueles monopólios estatais estabelecidos
pelo Vargas nos anos 1950 são quebrados com o avanço do neoliberalismo com o FHC nos anos 1990. Então nós temos a abertura do mercado do petróleo com leilões de extração, com áreas que são leiloadas no litoral brasileiro com a ação das multi, as empresas privadas, as grandes empresas privadas de capital que atua internacionalmente, né, na exploração do petróleo, criando-se consequentemente uma nova lei do petróleo, um novo marco regulatório que a gente vai denominar de modelo de concessão. Já vamos estudar esse modelo de concessão. Anos 2000 com o Lula, a Petrobras, que vinha aumentando a extração de petróleo desde a década de 80, chega à autossuficiência nos anos 2000, isto é, o Brasil passa a consumir as mesmas quantidades que ele produz de petróleo e logo na sequência aparece a descoberta do petróleo pré-sal, que exige uma nova lei do petróleo, diferente deste modelo de concessão, o chamado modelo de partilha. Finalmente, nos anos 2010, com o governo Temer, depois da derrubada do governo Dilma Rousseff, nós temos um novo marco regulatório com um modelo de elementos mistos, tanto o modelo de partilha quanto o modelo de concessão. Vamos dar uma olhada agora neste petróleo pré-sal e nestes modelos de exploração. Primeiro, quanto que nós temos de petróleo pré-sal? Nós temos uma quantidade bastante significativa. Esse esquema mostra, desde os anos 1950, as reservas comprovadas de petróleo no Brasil. Nós temos, por exemplo, em 1970, um pouco mais de 1 bilhão, né, de reservas de petróleo comprovadas. Esse petróleo aparece principalmente em área continental. A Petrobras, entretanto, avança em áreas oceânicas de águas rasas, com mais de 3 bilhões de barris estimados de reservas. Avança para águas profundas nos anos 2000, com mais de 9, quase 10 bilhões de barris. Mais de 14 bilhões em 2008, já em águas ultraprofundas. E finalmente vem a descoberta do petróleo pré-sal, em águas também ultraprofundas, em perfurações muito espessas na crosta terrestre, com uma quantidade que dobra as jazidas de petróleo descobertas até então e com potencialidade para mais reservas de petróleo junto a esta camada pré-sal, camada mais profunda, que se formou mais antigamente do que o petróleo que nós já explorávamos até então. Mas será que é possível explorar esse petróleo pré-sal? Sim, nós temos as estimativas desde 2008 de que em 2010 produziríamos 219 mil barris por dia de petróleo pré-sal no Brasil, chegando a 1,8 milhões de barris até esse ano 2020. Mas esta era a estimativa de 2008. Se vocês acham que essa estimativa foi atingida? Não foi. Ao invés de nós produzirmos, por exemplo, no ano passado por volta de 1,7, 1,8 milhões de barris, não. Foi 1,9. A estimativa então foi superada, tá certo? Já no ano passado produzimos mais do que 1,8 milhões de barris por dia. Hoje, 60% do óleo produzido no Brasil vem do petróleo pré-sal. Isso é importante de se averiguar, por exemplo, nos debates de notícias falsas. Em 2008, a imprensa conservadora chamava todos os especialistas ou falsos especialistas que ela podia arranjar para dizer que o petróleo pré-sal não podia ser explorado por limitações econômicas ou técnicas de exploração. Então era impossível explorar, mas até o ano passado nós já tiramos 1,9 milhões de impossíveis barris por dia, na verdade, mais do que se projetava no final da década de 2000. Panorama geopolítico. Como o Brasil, com o petróleo pré-sal, se insere no panorama, na geopolítica mundial do petróleo? Se passasse. Passou. Oferta mundial de petróleo. Esse gráfico é importante, essas tabelas são importantes porque há este mito de que o petróleo não vai ser mais utilizado e daí vai sobrar o petróleo no mundo, etc, etc. No final da década de 2000, nós tínhamos a estimativa, na verdade, a produção de petróleo de 86 milhões de barris por dia, com um consumo de 86 milhões também
Mas a estimativa em 2008 era que para 2030 nós tivéssemos um consumo um pouco maior. Realmente, o ritmo de crescimento do consumo de petróleo não é hoje como era nos anos 1950, 1960, mas uma previsão de um consumo maior do que 86 milhões de barris por dia. Quando nós devemos ter a produção de 31 milhões de barris por dia, quanto menos, que na verdade essas estimativas são das reservas que estavam em operação até, por exemplo, a descoberta do petróleo pré-sal, petróleo não renovável. Essas jazidas vão se esgotar. Portanto, como a gente vai conseguir atingir esse consumo ainda maior de petróleo? Com novas reservas de petróleo. Então, o petróleo pré-sal, o petróleo que ainda aparece no Oriente Médio, no Norte da África, as jazidas de gás associadas, são recursos geopoliticamente muito importantes. Tudo bem? E aonde o Brasil se encaixa entre os países no que diz respeito à geopolítica mundial do petróleo? Eu compus para vocês 2 grupos de países. Um primeiro grupo que são países consumidores, com poucas reservas, porém, olhem os aspectos positivos, grifados. Alta tecnologia, grande mercado consumidor, grande base industrial, estabilidade institucional e empresas aptas à exploração. Há, entretanto, os países, na segunda categoria, países produtores, que têm a vantagem grifadinha de reservas, porém, pouca tecnologia, reduzida base industrial, mercado pequeno e instabilidade institucional. Aonde o Brasil se insere? No grupo 1 ou no grupo 2? O Brasil é de um seleto grupo 3, de grupo grifado apenas. O Brasil tem reservas como do grupo 2, em especial com a descoberta do petróleo pré-sal, mas ele tem todas essas características do grupo 1 de países. Veja, não é só o Brasil que tem essa prerrogativa, essa vantagem. Eu poderia listar alguns países. México, Reino Unido, Noruega, Rússia, estão também nestas condições, mas são poucos países e o Brasil também. Antes de avançar, uma coisa muito importante. Essas empresas, que são as multinacionais do petróleo, elas vivem um problema grave, estratégico, financeiro na atualidade. Pressão dos acionistas por lucro máximo e imediato. Então, essas empresas têm capital aberto e o conselho de acionistas é que pressiona o presidente da empresa a gerenciar estrategicamente os negócios. E ele gerencia para que haja a maior repartição de dividendos possível. Portanto, comprometendo menos recursos com investimento em novas jazidas, o que é um problema de alta gravidade. Porque são indústrias que trabalham com combustível não renovável, são necessárias novas descobertas. Então, aonde essas empresas vão para solucionar essa contradição? Para cá, demanda por novas reservas de exploração que alguém venha a encontrar. E daí aparece um elemento fundamental na geopolítica mundial do petróleo, na pressão dos países centrais sobre países periféricos, como acontece na Venezuela, como já aconteceu na Líbia, no Iraque, como já aconteceu aqui no Brasil. Então são países que são detentores de petróleo, mas têm a sua própria prerrogativa de exploração deste óleo, dificultando a atuação dessas multinacionais estrangeiras. Essas multinacionais, por sua vez, têm capacidade de pressão sobre os seus governos de países centrais, como os Estados Unidos, que, por sua vez, pressionam estes países periféricos, no caso da Líbia e do Iraque, até em armas, para viabilizar, entre outros, a exploração dos seus recursos de petróleo, donde a gente pode perceber a importância deste petróleo na geopolítica mundial. Finalmente, os ditos modelos de concessão e de partilha. Vamos começar com o mais antigo instalado no Brasil nos anos 90, o de concessão com a reforma da Lei do Petróleo do FHC. Contexto: neoliberalismo nos anos 1990. País Petrobras, blocos, áreas de extração, de baixa rentabilidade e com risco elevado, tendo em vista ser um óleo que aparecia em alto mar, com lâmina d'água ultra profunda para exploração, em jazidas já exploradas há década e meia com vistas ao esgotamento. O Brasil era importador de petróleo e sem recursos para manter esse processo de exploração mais intensamente. Com o petróleo custando no mercado internacional, já vimos a geopolítica mundial do petróleo, desde a segunda crise do petróleo e até o final dos anos 1990,
queda do preço do petróleo no mercado mundial, 19 dólares o barril de petróleo em 1997. Isto traduz condições terrivelmente adversas para o Brasil manter a exploração de petróleo. Qual foi a solução dentro desta adversidade e segundo a lógica neoliberal? O Fernando Henrique Cardoso fez uma espécie de mágica. A Constituição brasileira pressupõe que os recursos naturais do subsolo são de propriedade da União. Mas o FHC, tendo em vista estas restrições e o contexto neoliberal, queria atrair investidores estrangeiros, as multinacionais do petróleo, para explorar o petróleo aqui no território brasileiro. Mas como? Primeiro, sem alterar a Constituição e viabilizando que o óleo do subsolo passe a ser gerador de riqueza para essas empresas estrangeiras, através do modelo de leilão de áreas de petróleo. Então, é definida uma área no litoral, uma área oceânica, que vai ser leiloada. A empresa que pagar mais ganha o direito de exploração. A Petrobras, nesse caso, entra só como mais uma empresa. Ela não tem nenhum privilégio, tá certo? E a empresa que pagar mais, Shell, Texaco, o consórcio que pagar mais, ganha o direito de exploração. Agora, veja, o óleo que está lá no subsolo é da União. Então, como é que a empresa vai ganhar com isso? Ora, o óleo que está lá no subsolo é da União. Mas, segundo esta lei, o óleo que chegar à superfície é da empresa que ganhou o leilão. O óleo que chega à boca do poço. E a empresa faz o que ela quiser com este óleo. Na prática, então, o governo FHC privatizou as jazidas de petróleo brasileiras, sem alterar a Constituição brasileira. O que o governo ganha com isso, então? Primeiro, atração de investimentos estrangeiros que aumenta a extração de petróleo, mesmo neste contexto relativamente adverso. Segundo, ganha com royalties, pagamento de impostos, no processo de exploração para a União. Dentro de um contexto de tão grande diversidade como este dos anos 90 e dentro da lógica neoliberal, dá para entender este modelo. Mas nos anos 2000 vem a descoberta do petróleo pré-sal, a maior jazida até agora no século XXI, descoberta no século XXI, em um contexto de ampliação do papel do Estado na sociedade, o que pode viabilizar a agregação do valor à cadeia produtiva do petróleo e do gás. De onde virão as plataformas de petróleo, os navios sonda para a exploração do petróleo pré-sal? De estaleiros sul-coreanos? Não. Através do aumento da intervenção do Estado de estaleiros brasileiros, gerando emprego e renda aqui no Brasil antes da exploração de petróleo. Explorar o petróleo e comercializar e exportar o petróleo bruto? Não. Agregar valor, de modo a se refinar o petróleo e usar ou comercializar os derivados de petróleo. Além disto, novas reservas, petróleo pré-sal, com tendência de autossuficiência e potencialidade de exportação de petróleo. Petrobras, neste contexto, com muito maior capacidade de captação de recursos, inclusive porque o petróleo, no final dos anos 2000, já era um recurso bem mais escasso e custando 65 dólares o barril. Dentro desta mudança de contexto, era necessária a mudança do modelo de exploração para o modelo de partilha, sob inspiração do mesmo modelo implementado na Noruega. União, controle do processo, com a contratação da Petrobras. Lembra do modelo anterior, que eram delimitadas áreas no litoral e leiloadas para empresas quaisquer? Agora, várias dessas áreas são indicadas exclusivamente para a atuação da Petrobras. Outras áreas podem ter também atuação de multinacionais do petróleo, porém, nessas áreas nas quais as multi-estrangeiras podem participar, a Petrobras tem que ser controladora. A empresa controladora detém a tecnologia de exploração e a empresa controladora tem, pelo menos, segundo critério, 30% do petróleo extraído na região. E, finalmente, muito importante, no modelo de concessão, paga-se em dinheiro o direito de explorar. Aqui não. Aqui se paga em óleo. Quem paga um percentual de óleo maior para a União controla essa exploração, tem participação nesta exploração. Com tudo isto, aumenta o controle da União sobre o óleo. E para quê? Contra a potencialidade da doença holandesa, primeira coisa importante.
Então, a chamada doença holandesa, né, que prejudicou a economia dos Países Baixos na década de 1960-70. A exportação de gás natural aumentou, então, a entrada de moeda estrangeira na economia desses países, da Holanda em especial, fazendo com que houvesse supervalorização da moeda nativa frente à moeda estrangeira, valorização cambial. Em valorização cambial, o país perde capacidade exportadora. Esses países passaram a ser exportadores de gás natural, quebrando os outros setores industriais de exportação, que não se compensaram no mercado interno, porque com valorização cambial aumentam as importações muito facilmente. Então esses países tiveram dilapidação de diferentes setores industriais e aumento do desemprego com a exportação massiva de de gás. Como então evitar a doença holandesa? Controlando o volume de exploração de petróleo e gás. E através deste modelo de partilha, há controle do processo de exploração pela sociedade brasileira através do governo brasileiro. E mais, vários países do mundo têm problemas financeiros na atualidade, por exemplo, o pagamento de aposentados e pensionistas. A Noruega não enfrenta esses mesmos problemas. Por quê? Este modelo de partilha, com o controle pelo governo norueguês, que criou um fundo com os recursos do petróleo, que serve para pagar aposentados e pensionistas, sem o problema que acontece então em vários outros países. E aqui no Brasil, da mesma forma, o uso estratégico do petróleo com o fundo social do petróleo. Então é uma muito maior quantidade de petróleo que demanda um novo modelo de exploração. Mas, com a queda da presidenta Dilma, este modelo também caiu por terra. E o que caiu? Isso daqui, o contexto de maior intervenção do Estado na economia com um avanço selvagem de neoliberalismo. Com a Operação Lava Jato, diferentemente do que aconteceu em outras investigações judiciais em outros países, Estados Unidos, Alemanha, Coreia do Sul, as investigações judiciais sobre empresas nesses outros países não prejudicavam o funcionamento da empresa. Aqui, a dita Operação Lava Jato causou um enorme prejuízo para o funcionamento da empresa Petrobras. Então, como mudar o modelo de exploração? Contratação da Petrobras, como no nosso modelo de 2009. Novos contratos, entretanto, são celebrados tanto no modelo de partilha de 2009 quanto no modelo de concessão. E aqui aparece o ponto-chave. A Petrobras deixa de ser controladora das áreas das quais ela participa, ela não exerce o caráter controlador necessariamente. Este é um ponto-chave, porque a contratação da Petrobras é uma decisão administrativa da Presidência da República. A Petrobras ser empresa controladora, como estava dado no modelo anterior, é uma exigência legal, não é uma decisão administrativa e, portanto, limitaria a participação das multis estrangeiras no processo de exploração de petróleo aqui no Brasil. Caindo essa restrição, então as multis podem atuar mais significativamente nas áreas de petróleo pré-sal. Petróleo pré-sal que foi descoberto com recursos tecnológicos, com endividamento da Petrobras, que, como eu disse para vocês no slide anterior, as multis do petróleo, pressionadas pelos seus acionistas, não fazem esses investimentos. E agora vem aqui para o Brasil, em 2016, explorar aquilo que a Petrobras gastou para achar. Combustíveis alternativos na agropecuária. Nós vamos nos concentrar no álcool combustível, etanol, e no chamado biodiesel. O álcool combustível vem do pró-álcool dos anos 1970, quando, com as crises do petróleo, houve a iniciativa do governo civil-militar, da ditadura civil-militar, de aumentar a produção de combustíveis alternativos ao petróleo aqui na economia brasileira, e uma alternativa foi o álcool de cana, demandando aumento da produção de cana e, como nós já vimos, tornando São Paulo o principal estado produtor de cana-de-açúcar na atualidade. O desenvolvimento de tecnologia de motores a álcool. Hoje nós temos os motores bicombustível, flex, mas
Na época, anos 70, nós tínhamos um motor que funcionava ou com álcool ou com gasolina. Houve a necessidade de desenvolver uma nova tecnologia, então, de motores a álcool. E para viabilizar todo o processo de produção de cana-de-açúcar, processamento em álcool combustível, a tecnologia dos motores, a comercialização desses carros, subsídios públicos, subsídios do governo que foram supostamente extintos em 1990, com o advento do neoliberalismo e com a extinção do IAA, o Instituto do Açúcar e do Álcool. Entretanto, há que se ter cuidado com a ideia de que o Brasil não subsidia a produção de álcool combustível. A gente vai ver na sequência que o álcool combustível vem da cana-de-açúcar, que é um produto agroindustrial, e, portanto, todo o subsídio que aparece para a produção agroindustrial também está dado para a produção de álcool combustível. Potencialidades do álcool combustível e etanol. Então ele não deixa de ter potencialidades. Uma primeira socioeconômica, possibilidade de obtenção de álcool desde diferentes produtos. O álcool de milho dos Estados Unidos, a gente vai ver as gerações de álcool aqui, e no Brasil, por exemplo, o álcool de mandioca, sendo que a mandioca é produzida pela agricultura familiar, o que abriria espaço para que o agricultor familiar tivesse uma produção com o mercado consumidor, fixando o homem no campo, um potencial ganho social. Balanço zero nas emissões de gases de efeito estufa. O processo de produção e consumo do álcool combustível gera a liberação de gases de efeito estufa, gás carbônico, mas esse carbono deve estar numa quantidade limite da safra de cana, que é equivalente à próxima safra do ano que vem. Consequentemente, o balanço total de carbono que é fixado na safra de cana e carbono que é emitido é equivalente, não há mais emissões de carbono para a atmosfera. Combustível renovável. Potencial redução do consumo de derivados de petróleo, ainda mais com as diferentes gerações, que são álcool de primeira geração, destila a garapa, vamos dizer assim, e se produz o álcool. Álcool de segunda geração com qualquer celulose. Então, qualquer resto da produção da agropecuária poderia ser processado em álcool. De terceira geração, com algas marinhas. De quarta geração, com manipulação de engenharia genética. Há, então, grandes potencialidades para o álcool combustível, mas nem todas foram implementadas e há uma série de problemas. Isso não foi implementado. Houve, na verdade, um experimento de latifúndio, não de agricultura familiar, de latifúndio produtor de mandioca para a produção de álcool combustível no Brasil. O latifúndio foi acometido de praga da mandioca, de uma praga da mandioca, e não funcionou. E o projeto que poderia estar ligado aos pequenos produtores rurais nunca foi efetivado. Há ainda outros problemas do álcool combustível. Opção pela cana-de-açúcar e não por outros produtos como, por exemplo, a mandioca, o que acentua a concentração fundiária, cria oscilações de preços pela concorrência entre o alimento e a energia e pela demanda externa de commodities. Nós podemos ver isto neste gráfico, que mostra desde janeiro de 2004 até maio de 2006, desde um valor cheio de 100% de valor, o preço na bomba de combustível da gasolina e do álcool. Veja como o álcool é mais competitivo, mais barato, se torna mais caro, mais barato e mais caro de novo. Por que esta oscilação? Safra e entre safra. Aqui não é apenas safra entre safra, mas a tendência em meados dos anos 2000, de superciclo das commodities, que nós já estudamos em várias oportunidades, aumentando o preço das commodities mundiais. Então o álcool no Brasil um produto de exportação, o Brasil então tem excedente de produção e exporta, mas independentemente disto, o álcool é uma commodity, tem o seu preço definido internacionalmente. Com o preço no mercado internacional mais alto, aumenta o custo para o consumidor brasileiro. Além desses problemas, desmatamento, uso de agrotóxicos, trabalho que desrespeita direitos trabalhistas, principalmente no corte da cana fora de São Paulo, e baixa qualificação da maior parte do trabalho. Tudo bem? Uma observação. Aqui nós temos o gráfico que nós vimos então anteriormente de variação do preço do álcool combustível na comparação com a gasolina. E
Por que a gasolina é tão estável? Será que ela está com o preço estável, o petróleo está com o preço estável no mercado internacional? Não. Sabemos que também o petróleo entrou no superciclo das commodities. E aqui nós temos o gráfico que mostra, a partir dos anos 2000, o crescimento do preço do petróleo no mercado mundial. Então, por que não havia esta oscilação de preços aqui no Brasil? Porque a Petrobras segurava o preço do petróleo, sendo que na primeira metade, até meados da década de 2000, a Petrobras era grande importadora de petróleo. Veja, o preço do petróleo importado cada vez mais caro e a Petrobras segurava este preço, não repassava este preço para o consumidor. Há quem diga que isto quebrou a Petrobras. É uma grande besteira evidenciada pelos números. Aqui nós temos quando a Petrobras importava petróleo, e um petróleo cada vez mais caro no superciclo das commodities, o lucro líquido da empresa caiu de 2003 para 2004, mas depois numa tendência ascendente até 2006. E quando a Petrobras importava um petróleo cada vez mais caro e, portanto, é falaciosa a ideia de que isto teria quebrado a Petrobras. Avançando, biodiesel. O biodiesel é o diesel que vem de produção agrícola. Ele funciona nos motores, obviamente, a diesel, mas com uma diferença frente à origem do álcool combustível, porque os motores a diesel podem funcionar com qualquer proporção de diesel convencional e biodiesel. Daí a gente terá a evolução do chamado B2 até o B15 na atualidade. O que é B2? O diesel que é comercializado no posto de combustível tem 2% de biodiesel. E para estimular esta produção, lentamente um crescimento para até 15% de biodiesel, com potencialidades. Emissão de gases de efeito estufa, assim como a gente viu para a cana-de-açúcar, diversidade da matriz energética, potencial para a agricultura familiar, como nós vimos para a cana-de-açúcar. Que potencial é esse para a agricultura familiar? É possível produzir biodiesel de soja, mas é possível produzir biodiesel de mamona. Mamona que é produzida em pequenas propriedades familiares no Brasil. Mamona, que não é um produto que sofre tanto com perda de produtividade, mesmo em ambientes adversos como o sertão semiárido. Mas, tal qual nós vimos para a cana-de-açúcar e o proálcool dos anos 1970, será que houve a contemplação das necessidades dos pequenos produtores rurais? Não. As plantas de refinarias para biodiesel aprovadas até o final dos anos 2000 eram todas para diesel de soja, biodiesel de soja e não de outros produtos como a mamona. Daí nós temos os mesmos problemas de opção pela soja, mesmos problemas ligados ao álcool combustível. Tudo bem? Para finalizar, a polêmica do biocombustível ou do agrocombustível. Cuidado, quando nós usamos esse prefixo, assim como o prefixo eco, normalmente nós estamos na ideologia, em uma falsa propaganda ambiental. Então o prefixo biocombustível, eco, ele busca uma sugestão de sustentabilidade ambiental quando não há sustentabilidade alguma. Falso apelo conservacionista é um combustível renovável? É. Tem menor emissão de gases poluentes? Tem. Então ele tem vantagens, mas isso chancela este combustível como um combustível limpo, um combustível conservacionista? Não. E por quê? Porque ele é, na verdade, um agrocombustível. Ele é um produto que vem da produção agroindustrial. E aqui nós não estamos na ideologia. Aqui nós estamos em uma visão crítica. Aqui nós entendemos o fenômeno como danoso, pois interno ao sistema capitalista, o que a ideologia não nos mostra. Ele é danoso por quê? Monocultura, com uso de agrotóxicos, com emprego de baixa qualidade, com problemas para o conceito de segurança alimentar. Então, eu tenho a predileção de trabalhar com a expressão agrocombustível para traduzir esta criticidade em relação ao combustível. Mas como o vestibular trabalha? Questão da FUVEST. Um debate atual em torno dos biocombustíveis,
biocombustíveis. Como o álcool de cana-de-açúcar e o biodiesel, inclui o efeito estufa. Tal efeito garante temperaturas adequadas à vida na Terra. Esse aumento indiscriminado é danoso. Com relação a esse aumento, os biocombustíveis são alternativas preferíveis aos combustíveis fósseis, porque, dando uma olhada na alternativa E, contribuem para a diminuição da liberação de carbono presente nos combustíveis fósseis. Verdadeiro. Eu concordo com a expressão biocombustível? Não, eu não concordo. Mas eu vou marcar essa alternativa porque eu sei ela é verdadeira. Mas vejam, se eu espremer a questão, sai dela um sinal de positividade acerca desses combustíveis. Eu os chamei de biocombustíveis e mais, estou dizendo que eles emitem menos carbono, o que não deixa de ser verdadeiro. O que a Unicamp fez? Recentemente, a relação entre a expansão da produção de agrocombustíveis e a produção de alimentos entrou na agenda política internacional. Considerando esse fato, responda: no Brasil, a produção de agrocombustíveis tem forte base na cultura da cana-de-açúcar, aponte o principal impacto socioeconômico advindo do crescimento da produção de cana-de-açúcar e identifique os principais estados brasileiros em que essa expansão vem ocorrendo mais fortemente. Impacto socioeconômico. Mas a implantação de uma política de soberania ou segurança alimentar tem sido indicada como alternativa à crise de alimentos. Quais os principais objetivos das políticas de segurança alimentar que nós já vimos na aula de agropecuária? E vejam, acontece a produção do agrocombustível direcionar a produção agrícola para a produção de combustíveis, dificultando que se atinja a ideia de segurança de soberania alimentar. A Unicamp fez uma questão e ao espremer o combustível que vem da agricultura, qual foi o sinal que apareceu? Um sinal negativo. O combustível é problemático em diferentes aspectos, diferentes vestibulares, com diferentes ideologias correspondentes. Tudo bem? Era isso que eu queria passar para vocês sobre os combustíveis, com uma maior concentração no petróleo e nos combustíveis da agricultura. Façam a leitura da apostila. Qualquer problema, dúvida, já sabem, me acessem nas redes sociais. Abraço para todos, boa sorte.